yo hablaré en portugués, pero hablaré despacio para que todos possam compreender o que digo. Bem, nos propomos aqui a pensar por que reconstruir a crítica radical do direito penal nos escombros do capitalismo. Acho que o título já é uma sugestão do que nós presumimos na nossa análise, né? Então, estamos partindo do ponto de que, de fato, o capitalismo tem chegado em seu estágio terminal e assim o tem feito por questões que fogem a nós que somos juristas, que fogem a nós que nos dedicamos ao estudo crítico do direito e do direito penal. Bom, nós, como estudantes de direito, profissionais do direito, nós temos uma certa mania, uma coisa que se repete muito, de sempre estudar o direito penal e o sistema de justiça criminal, a prisão, como uma forma central do nosso estudo, como se ela pudesse ser analisada fora dos espectros mais externos da sociedade, como se a prisão, o sistema de justiça criminal e a própria política criminal não sofressem consequências diretas do modo como a sociedade se organiza, e se organiza economicamente. Bom, se nós formos analisar como a crítica do direito penal tem se construído nos últimos anos, nós vamos perceber que o passo mais largo que foi dado pela criminologia, o maior passo que a criminologia deu nos últimos anos, se deu a partir do momento em que ela se associou ao marxismo. E estou dizendo isso porque as análises que partem do método em Marx, elas possuem um vulto maior, elas possuem um poder maior de análise. Elas conseguem alcançar outros espaços e conseguem dar uma outra chave da compreensão da realidade. Uma chave que outras epistemologias não conseguem alcançar. Acontece que as análises que partem do próprio marxismo também atingiram o seu teto. Elas não conseguem ultrapassar o ponto em que nós alcançamos hoje. E essa limitação tem gerado consequências devastadoras para todos nós. Em falando de Brasil, o Brasil se encontra numa situação particularmente muito pior em relação aos demais países da América do Sul, porque o Brasil é o país que mais encarcera na América do Sul. É de longe o país que mais prende na América do Sul. Isso tem que servir para nos fazer pensar algumas coisas, nos fazer refletir como a gente estuda o direito penal e se o nosso estudo tem sido suficiente. Esse é um dos eixos centrais do que eu quero trazer para o nosso debate aqui de hoje, para o nosso estudo de hoje. Pois bem, eu disse que o maior passo dado pela criminologia, quando ela atingiu as maiores chaves de análise, se deu quando ela se associou ao marxismo. Isso, apesar de não ser uma unanimidade, eu não encontrei ainda um argumento que consiga refutar esse tipo de afirmação. De modo que, em que pese a criminologia se associar ao marxismo, ter produzido análises muito importantes, ela atingiu um teto de limitação. E acredito que isso aconteceu por alguns motivos. E aqui eu começo dizendo por que é importante reconstruirmos a crítica radical do direito penal. Se nós formos pensar o que significa construir algo criticamente e construir, portanto, uma crítica radical, pelos próprios conceitos que são fornecidos por Marx, nós vamos entender que a crítica ela deve servir para nós elevarmos qualquer ideia ao seu limite. E o fazer radicalmente significa entender que para se resolver um problema, para se encarar um problema, é necessário agarrá-lo pela raiz. Esse é o conceito de radicalidade, agarrar o problema pela raiz. E toda a criminologia, no seu mais alto grau de abstração, na sua maior evolução até hoje, ela se prestou a um entendimento de que o problema da formação do capitalismo
se dá não pelas suas categorias de base, não pelos seus elementos centrais, mas sim porque existe um problema de distribuição de renda, no caso. De modo que o problema não são as relações sociais que são estruturais, mas sim esse problema poderia ser resolvido com uma reforma na distribuição. E eu digo isso porque, se nós pararmos para ver todas as análises criminológicas que se associaram em alguma medida ao marxismo até agora, elas têm uma percepção de que existe uma estrutura de classes, o que a gente pode até falar sobre isso, mas como se as formas sociais, como por exemplo o direito e o Estado, pudessem ser outra coisa que não são, se houvesse uma inversão das classes que o compõem. Então, se nós entendemos que o Estado é burguês e, por ser burguês, ele reproduz uma forma de exercício da política burguesa, obviamente seria suficiente que a classe trabalhadora ocupasse o Estado e o direito, por consequência. Acontece que a existência concreta, a realidade material, tem mostrado que essa circunstância não é suficiente. E por que ela não é suficiente? Porque formas sociais que são advindas do capitalismo não podem atender a outro fim que não a reprodução do capitalismo. De modo que, se o direito existe para a reprodução, para a garantia concreta da reprodução do capitalismo, nós não podemos pensar uma forma de agir do direito que supere essa limitação. Eu não sei se está claro, mas a existência do direito é condicionada à própria existência e o próprio vigor concreto do capitalismo. De modo que não tem como nós pensarmos o direito fora dessas dinâmicas, fora desse cenário. E essa tem sido uma parte central das análises criminológicas, que é associar a crítica do direito a essa condição de subversão da sua ordem de coordenação, como se você substituir uma estrutura de classe fosse suficiente para você para um projeto de emancipação popular, emancipação social, política, chame como quiser. Bom, esse projeto crítico e teórico atingiu o seu teto. Ele não consegue passar daqui. E ele não consegue passar daqui porque ele se associa a uma forma de pensar que não consegue se estruturar fora dessas relações de produção. Então, se não tem como pensarmos o direito fora dessas determinações, não temos como pensar uma forma real de emancipação pelo direito, pelo simples fato de que ele existe dentro dessas estruturas de produção. Bom, a criminologia, de alguma forma, parece que não entendeu isso e depositou suas esperanças numa certa ocupação do Estado e do direito por um projeto da classe trabalhadora. Acontece que esse projeto, como eu já disse, ele atingiu o seu teto. E isso deve servir para nos fazer pensar algumas coisas. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa abandonar de vez, abandonar definitivamente, é justamente esse de encontrar e de buscar no direito e no Estado um projeto de emancipação social. A gente sabe que a estrutura basilar do capitalismo, ela existe para garantia de uma estrutura de exploração. De modo que não temos como pensar a superação dessa exploração por meio das próprias estruturas que a mantêm. E nós, como estudantes do direito, críticos do direito e profissionais do direito, a gente precisa entender, e principalmente do direito penal, né, claro, que todo o âmbito das ciências criminais ele tem que ser pensado a partir dessa régua. E qual é essa régua? A gente
e aqui nós, como juristas, precisamos fazer a nossa meia-culpa, nós costumamos, na nossa análise, colocar o direito como um elemento central. Então, a gente procura entender no sistema de justiça criminal, na política criminal, na prisão, nas decisões judiciais, um fundamento em si mesmas, quando não são. Não são e nunca foram. É muito importante que isso seja dito, nunca foram. A centralidade da nossa análise não se dá, e aqui eu vou, é uma posição que não me traz muitos amigos, mas a centralidade da nossa análise não tem que se dar nas chamadas interseccionalidades, não, e muito menos numa certa centralidade da estrutura de classes. A nossa análise ela tem que focar, o núcleo central da nossa análise tem que ser a reprodução do capitalismo. O capitalismo se reproduz e o movimento de sua reprodução é a força motriz de toda a forma social que lhe compõe. De modo que não temos como pensar o direito fora dessas determinações da reprodução do capitalismo, não temos como pensar a prisão fora disso, e muito menos pensar o sistema de justiça criminal. Só que para entendermos isso, a gente precisa de um referencial teórico, de um corpo teórico robusto, um corpo teórico que dê conta disso. E essa literatura já existe. Ela só não desembarcou na América Latina ainda, não definitivamente. E esse projeto teórico é a nova crítica do valor, que é o que o autor Ingo Elbe chama de novas leituras de Marx. São as novas leituras de Marx, é uma nova compreensão da obra de Karl Marx, que não foca o seu estudo na mercadoria ou numa estrutura de classes, mas foca na reprodução do capitalismo. E eu posso garantir a vocês que são chaves teóricas que dão um start na nossa reflexão e que impactam profundamente o modo como a gente entende o sistema de justiça criminal e toda a formação social. Porque isso serve para nós, como juristas, tirarmos as formas sociais, como o direito, o Estado, e o direito do Estado como a centralidade do debate. Tirando eles da centralidade do debate e colocando no centro disso a reprodução do capitalismo e o direito orbitando em torno disso. O direito não é o núcleo da nossa análise. O direito não é o problema, o modo como o sistema de justiça criminal atua em si não é o maior dos nossos problemas. Ele é uma consequência, ele é um sintoma, mas a causa desse sintoma imediatamente é a reprodução do capitalismo. De modo que, para nós pensarmos uma nova crítica para o direito penal, a gente precisa abandonar por completo essa estrutura teórica que nos trouxe até aqui, para agarrar essas novas chaves de leitura. E autores para isso nós temos aos montes. E eu vou dar alguns exemplos aqui de explicações que são muito mais convincentes e com uma produção teórica e um conteúdo muito mais robusto. E eu estou dizendo isso porque nós que somos da América Latina, a gente tem enfrentado nos últimos anos, né, um fenômeno obtuso de fascistização da nossa formação social. Né? No Brasil, nos últimos anos, nós passamos um horror, verdadeiro horror com o governo Bolsonaro. A Argentina, por exemplo, passou um horror com o governo Macri. E isso tem que servir para que nós entendamos que a gente precisa constituir novas chaves de compreensão, novas formas de pensar o mundo que nos rodeia. E qual que é a consequência disso para nós? Eu estou dizendo isso tudo por quê? Se nós imaginarmos, a gente não consegue explicar, por exemplo, no Brasil, a gente não consegue explicar a forma como o sistema de justiça criminal se estrutura, analisando somente a violência policial, por exemplo.
ou a falta de fundamentação de algumas decisões judiciais. E a nova crítica do valor, essas novas leituras de Marx, nos oferecem uma chave de compreensão muito melhor. Se nós pegarmos, por exemplo, os textos da Roswitha Scholz, que é uma autora alemã, um texto, por exemplo, maravilhoso chamado Homo Sacer, que eu recomendo a todos. Ao tempo em que o capitalismo não encontra possibilidades reais de realizar sua reprodução, ele começa a retomar violências mais primitivas, como acontece no Brasil, do verdadeiro genocídio que acontece com os Yanomamis, ou se não com o encarceramento em massa da população jovem negra, que acontece no Brasil já há quase 20 anos. Isso tem que servir para nos fazer pensar. Então, nesse contexto de crise do próprio capitalismo que nós nos encontramos, a própria crise serve para nos fazer pensar. A crise ela existe como fundamento como um aprofundamento das contradições estruturais do capitalismo. E se ela se estrutura dessa forma, ela afeta também a própria reprodução do capitalismo. E não existindo essas circunstâncias ideais para a sua reprodução, ele retoma violências que são primitivas, como, por exemplo, a violência colonial contra os indígenas, como por exemplo, a violência racial contra um grupo social, contra a população jovem negra no Brasil. E esse eu acho que é o ponto central. E que não são movimentos, muito serve, né? Muito nós taxamos alguns movimentos que apoiam esse tipo de estrutura, que apoiam esse tipo de violência como retrógrados. Mas são fenômenos que são desgraçadamente modernos. E eu acho que esse ponto, a partir daqui, é necessário que a gente passe a pensar o modo como uma outra forma para nós estabelecermos uma crítica do direito penal. Para a política criminal, porque ela se estrutura não com uma chave de classe, não com essa lente, mas com a lente da própria reprodução do capitalismo. A criminologia, porque ela precisa ser pensada como determinações efetivamente concretas e efetivamente reais para a crítica do direito penal, e repensar a dogmática a partir do nosso contexto real latino-americano, que a gente não podemos mais nos escorar, por exemplo, numa dogmática puramente alemã, uma reprodução da doutrina alemã, que sequer compreende a realidade do Brasil com categorias e conceitos que não dão conta da nossa condição real. Então, acho que essas são as chaves reais. Eu não venho aqui para dar uma solução final, porque eu acho que nenhum de nós tem uma solução final para isso. Mas eu acho que a minha missão aqui era mais trazer esses elementos fundamentais para que a gente possa pensar formas de nos reintegrar como crítica do direito penal e como forma para a construção de um projeto de emancipação social. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.